Em Araraquara, como o número aumentou bastante, a gente tinha o teste de forma muito rápida, a gente já começa o monitoramento na confirmação. Então, na vigilância, a gente faz isso de forma centralizada em Araraquara, as equipes foram centralizadas, a gente pega diariamente, faz a captação dos resultados positivos de exame e a gente faz contato com esses pacientes. E nessa ligação, a gente busca detalhar bem os cuidados que ele precisa ter com a saúde dele e como ele vai fazer o isolamento para impedir a transmissão dessa doença. É uma equipe de enfermagem, né, que conversa com o paciente, com a família, tenta tirar dúvidas. Se a família precisa do atestado médico para liberação do serviço, a gente já providencia. E a gente já avisa que essa família pode receber visitas. Então, a visita da enfermagem é uma das previstas. Hoje, a gente faz uma visita de enfermagem somente. E a visita médica, a gente seleciona alguns pacientes de risco, que são os maiores de 45 anos, com alguma comorbidade ou vulnerabilidade social. E, em paralelo, tem o telemonitoramento, que é uma outra equipe médica exclusivamente, que faz as ligações ou a cada 48 horas ou a cada 24 horas, para saber como é que está evoluindo, como é que o paciente está conseguindo se cuidar em relação à medicação, né? E para sinalizar que ele precisa procurar a UPA ou não, porque muitas pessoas têm medo de ir muitas vezes até a UPA, as pessoas não sabem se é necessário ou não, né? Ficam com receio de procurar sem necessidade. Então, esse monitoramento, ele tem... Essas equipes se conversando tem surtido bastante efeito para a gente evitar as complicações e deixar o paciente desassistido, né? Mas a grande maioria dos pacientes, ela está sendo monitorada, e como a gente tem uma estrutura importante de internação, que a gente optou por usar essa estrutura para uma internação preventiva, ou seja, antes de aparecer algum sinal de maior gravidade, a gente usa a visita e a telemedicina para captar esses casos de internação precoce. Uhum. E é feito o encaminhamento, a UPA recebe esses casos, e o hospital de campanha tem conseguido acolher e monitorar, e triando melhor o que precisa exatamente ser internado numa unidade de terapia intensiva. Os exames de baixa complexidade já conseguem ser realizados, né, de uma forma mais rápida. Então, a gente consegue manter um contato mais próximo com o paciente. A família também fica sendo monitorada, porque a partir do primeiro caso, as demais pessoas que moram na mesma residência, elas podem ser monitoradas também e encaminhadas para o serviço de referência com mais brevidade, né? Basicamente, o desenho continua o mesmo, a gente só vai intensificar. Então, a gente busca agora, com essa ampliação, aumentar a frequência de visitas da enfermagem para o mesmo paciente e as visitas médicas também. Então, além de aumentar esse número, a gente vai ter uma parceria da Guarda Municipal para que a gente consiga fiscalizar melhor o isolamento. A gente percebeu que com o passar dos meses, a população foi relaxando um pouco em relação às medidas de distanciamento social, de quarentena em geral. E, inclusive, os pacientes confirmados também, a gente tem uma dificuldade maior ainda de convencê-los que o isolamento é importante. Como a gente tem testado amplamente, a gente consegue identificar a doença em pessoas que têm muito poucos sintomas. Então, às vezes, essas pessoas não têm a consciência de que, mesmo não tendo sintomas, elas precisam ficar em casa. Então, essa é uma dificuldade. Essas famílias precisam ser, até usar essa palavra, fiscalizadas, né? Porque elas precisam entender que a atitude delas durante esse período de transmissibilidade pode trazer consequências para outras pessoas. Isso pode ser caracterizado crime, então a gente também vai, junto com essas visitas, fiscalizar melhor o isolamento para a gente não expor outras pessoas e assim a gente diminui a transmissibilidade, diminui o número de infectados.